Hashtag, valeu? É nós na SEC, mano. Pode me marcar lá, é nós. É horrível, né? Esse ambiente me prende demais. Esse ambiente é louco demais. Quem estava aqui de manhã, diga Chu. Cadê aquela menina que é psicóloga que está aqui hoje? Levanta a mão, tá aí? Vem cá. Quero que você compartilhe. É uma psicóloga feia que tem aqui na igreja. Lindona. Ai, meu Deus. Fala, Vaza. Boa noite, gente. Eu nem sou membro dessa igreja, mas eu amei muito vir aqui, poder estar aqui, assistir seminário. Hoje de manhã eu tive uma experiência muito incrível. Eu apanhei muito quando era criança. Eu fui molestada também pelo meu pai. E eu fiz psicologia. E eu ressignifiquei tudo aquilo e eu achei que estava tudo bem. Tá tudo bem comigo. Eu ressignifiquei tudo aquilo e tal. Não falo com ele porque de outras questões, mas está tudo bem. Eu o perdoo e está tudo tranquilo. E aí hoje, pela manhã, eu acredito que tinha um anjo aqui curando as pessoas. E quando o Gideon, pelo Espírito Santo, disse aquele tapa na sua cara, eu voltei à minha infância e na minha casa. E eu passei por todos os lugares onde eu apanhei. E lá naquele lugar, o Espírito Santo começou a dançar comigo. E me deu uma boneca. E eu tremia muito. E no final eu começava a rir. Essa é a palavra-chave da noite. Eu começava a rir e eu não sabia por quê. Eu estava rindo na cadeira depois de tremer muito, de ver tudo aquilo. Eu passei por aquele lugar rindo. E ali, o Espírito Santo me disse, agora sim você está curada. A última coisa, eu tinha fobia de rato. Eu não conseguia falar, nem a palavra. E eu descobri hoje que é por causa do meu pai e tal. E hoje eu sonhei com ele, com um bicho, né, com um rato e tal. E a minha fobia acabou. Uau! Anos de terapia não resolveu, né? Ai, nem sei por onde começar, irmão. Eu trouxe um livro. Vou começar por aqui. Nós trouxemos um livro chamado Não Apagueis o Espírito, de um amigo nosso, né? O Ministério Vozes e Trovões, é um ministério muito profético, irmãos, muito bom. E esse cara é meu amigão, Fábio Coelho. A gente começou praticamente juntos, assim, na época da Casa de Davi, né? E ele é um profeta no Brasil, Deus tem usado muito ele para alinhamento da igreja. E esse livro aqui é muito teológico, muito bom. Um guia de como desenvolver o dom da profecia. É forte. E eu falei, eu quero abençoar. Quem comprou esse livro aqui, ele abençoa o guitarrista. E ele precisa pagar as contas dele na segunda. Olha para o seu irmão assim, eu profetizo que você vai me dar um livro desse. Pronto, já apelei já que vão apelar logo, né? E tem as camisas do leão. Esse leão que não é bochechudo, irmãos, é a barriga. Ele vai de acordo com a sua barriga. Tem gente que o leão parece estar afogando. Assim. Se eu ficar uns 3 churrascos daquele, acabou, irmão. Né? Então você pode adquirir nossa camisa. Eu tenho uma plataforma de estudos bíblicos. Né? Tudo em videoaula. Há um tempo atrás, eu cheguei a gravar mais de 300 horas de aulas bíblicas. Tanto do livro do Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu fui gravando, eu dei um curso via WhatsApp. Eu cheguei a atingir 9.000 alunos no Brasil e fora do Brasil, que estudaram a palavra de Deus comigo. E agora eu estou fazendo tudo em videoaula, bem editado, com ilustrações bíblicas. Eu vendi esses cursos na época, essas videoaulas, me orientaram a vender a 98 e 97, negócio assim. Eu falei, não, irmão, não vou vender desse valor. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os meus cursos, vou transformar numa assinatura de R$ 29,90. Você paga R$ 29,90 e tem acesso a todos os meus cursos. Somente R$ 29,90 por mês. Você vai no McDonald's, você gasta isso em 5 minutos. Não precisa do McDonald's não, vai no cafezinho do aeroporto. Ai, meu Deus, eu fico orando para o Bolsonaro olhar isso. Não aguento mais pagar R$ 40 no café da manhã, cara.
Mas se você quiser adquirir, você ser um assinante da minha plataforma, você vai estudar a palavra comigo em videoaula, em alta definição, com qualidade de imagem. Tá? Nós estamos lá agora, está em andamento um curso sobre o Apocalipse. Uau! Forte demais. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem um curso da minha esposa chamado Mulheres no Reino. Tem uma aula da minha esposa que chama assim, Jezabel e eu. Só você ver o nível. A minha esposa foi ministrar em Macaé essa palavra, caiu um monte de mulher endemoniada no culto. Então você ora antes de ver a palavra. Não, teve uma mulher que levantou assim, eu não quero ver isso não. Que começou a falar sobre submissão ao marido e tal. A mulher saiu, chegou na porta, caiu endemoniada. Tiveram que arrastar ela para dentro do culto de novo. Porque é cura da alma. Teve um marido de São Paulo, Valinhos, ligou para mim aos prantos. Cara, minha mulher está curada, minha mulher está curada. Deus restaurou meu casamento. Né? Então é muito forte. Só você ter ideia, tem um curso chamado Paternidade e Cura. Eu alcancei 3.000 pessoas. Irmãos, eu poderia passar a noite toda contando testemunhos de restauração de família com esse curso. R$ 29,90 por mês. Como é que você faz? Lá atrás, cadê o Igor, o pastor Igor? Pastor Igor, daquele cara bonito ali, florido ali atrás, ali sentado. Ele vai ficar lá atrás. Você leva o seu zap com o seu primeiro nome. Eu vou te chamar no zap, vou te mandar um link. Você pode pagar no boleto ou cartão de crédito, que eu sou chique. Valeu? Amém? Então vocês entenderam? É como se fosse uma assinatura do Netflix. Você assina e você tem acesso a hora que você quiser, quando você quiser, você estuda quando puder. Amém? Acho que foi só isso, né, que eu tinha que falar. Foi só isso que eu tinha que falar. Amém. Vocês querem isso mesmo? Porque essa noite vai ser estranha. Eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja e para toda. Eu quero dar uma palavra para o pessoal da SEC. Amém? Eu estava andando hoje aqui com o pessoal, a gente rindo, o pessoal muito simpático. Parece que eu sou dessa igreja aqui, da SEC. A gente zoou, brincou. Mas toda vez que eu olhava para as mulheres, Deus me falou assim, essas mulheres têm uma característica. Elas são guerreiras. São mulheres guerreiras. Amém, mulheres? Vocês são guerreiras de oração. Amém, era só isso que eu queria dizer, nada demais. Só isso. Abra sua Bíblia, por favor. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu creio ser uma leitura profética dos nossos dias. O Senhor começou a falar comigo essa palavra tem muitos anos. Eu nem era ainda viajando pelo Brasil. Eu estava viajando pela primeira vez para fora do estado, quando o Senhor começou a mostrar para mim que isso tem a ver com o meu chamado, meu destino e tal, etc. Salmo 126. Abre, você sabe, muitos aqui já sabem qual é esse Salmos. Eu queria começar por ele. Eu queria abrir meu coração com vocês, compartilhando o que aconteceu comigo, amém? Amém. Meu nome é Gideon. My name is Gideon. Meu professor de inglês está aqui na minha frente. Que vergonha. E eu sou raiz batista. Eu vim da igreja batista tradicional. Louvado seja Deus por isso. Eu amo a igreja batista. Amo os presbiterianos, os metodistas. Eu amo a SEC. Eu amo a igreja. Esse ano eu preguei numa igreja católica. Você tem noção de você ver padre caindo no poder e falando em línguas? Foi violento o troço. Lá em Londrina estão perguntando ainda quem foi o cara que pregou lá. Porque foi muito maravilhoso. Você vê as mulheres chorando, sendo curada. Gente, foi um negócio sobrenatural. Nem vou contar o que aconteceu, que foi sobrenatural. Mas esse ano eu fui para o Amapá. Eu conheci muitos lugares que eu não tinha conhecido ainda, que eu não tinha nem coragem de ir. Eu fui. Falei, Carol, eu vou rodar o Brasil todo esse ano. Que eu tinha segurado um pouco ano passado, mas esse ano eu fui embora. E eu sou da igreja batista tradicional. Eu sou daquela teologia do sensacionismo. Amém? Nós não acreditamos nos dons do Espírito Santo se movendo hoje, das manifestações do Espírito Santo. Nós acreditávamos que Deus se moveu em Atos, e ali cessou, ali naquele momento que Deus não precisava mais. É muito massa isso, né? Quando Deus quebra a nossa teologia, né? Eu chegava no morro lá perto de casa, lá em Minas, e as mulheres da Assembleia de Deus, aquelas de coque, sabe?
Essas irmãzinhas no mundo espiritual, tudo vestido de ninja. Elas vêm com a espada assim na sua direção, assim, e entrega. Quantas vezes uma irmã da Assembleia de Deus vinha na sua direção, você começou a conversar os pecados antes dela chegar? Aquelas velhinhas, vai, mexe com elas. Vai lá em Xerém. Tem umas lá, perigosa. E aí a gente via aquelas irmãs rodando assim no meio do mato, gritando. Aquilo pra gente era tudo palhaçada. Tá tudo endemoniado. Até que eu fui em 2001. Aí eu fui para a congregacional, uma igreja mais avivada, batismo do Espírito Santo, que negócio todo. Mas eu não acreditava em nada daquilo, eu tinha minhas dificuldades. E lá em 2001, dia 21 de julho, eu fui para um tal de encontro com Deus. Sei que vocês não sabem o que é isso aqui. Eu fui no tal do encontro com Deus. É uma longa história, não vou contar meu testemunho de como foi, mas lá no encontro com Deus, eu, literalmente, numa noite, eu fui parar no chão. Irmão, para me derrubar no poder tem que ser anjo de karatê. Eu não sei, poucas pessoas me conhecem pessoalmente, né? A gente conhece nas ministrações. Se você for na minha casa, você vai reparar que eu sou a mesma pessoa. Eu não estou fazendo nenhum teatro aqui na frente, não tem nada disso aqui. A gente é muito genuíno, eu e minha esposa. Se você vê minha esposa para mim assim, ó, você vai, cara, Jesus está aqui. Que a gente não inventa espiritualidade. Eu não chamo ninguém aqui na frente para ficar empurrando. Vai cair. Eu não preciso fazer isso. Até porque Deus não quer te derrubar, Ele quer te levantar. Eu acho que chegou a hora da gente ser derrubado por dentro, né, pastor? E aí eu estava nessa época de avivamento. Cirilo, David Kiel. Cirilo ficava cantando uma música só durante horas e o fogo caindo na igreja. E aí eu fui para o encontro, antes de Cirilo, né, antes de tudo isso, eu fui para o encontro com Deus. E eu caí no chão. Pensa na vergonha. Eu caí no chão empoeirado. E eu rolava de um lado do outro, em cima do meu catarro. Tem alguns irmãos que na SEC que tem catarro, que eu vi. Tinha uma irmã que estava ali com um catarrão assim, a outra aqui do lado assim, orando, para não olhar para o ombro dela. Eu mandei os irmãos abraçar. A irmã já começou, oh meu Deus, foi para outra. Show. Aí eu peguei e eu comecei nesse momento. Por isso que eu falei que chamar você aqui na frente não foi à toa, só para você cantar o testemunho, porque é a palavra-chave. Quando ela me contou isso de manhã, o Senhor falou assim: eu quero fazer isso hoje à noite. Amém? E aí, quando eu caí no chão, eu comecei a rir. Mas imagina eu, batista, tradicional, eu não ia inventar um negócio desse. Eu caí no chão e comecei a dar gargalhadas, mas muito alto. E na minha mente ficava assim: ria da cara do diabo, porque ele está perdendo você hoje. E aí eu dava gargalhada que eu achei que eu ia morder minha orelha. Dá uma dorzinha aqui na barriga, aqui no peito. E você não consegue parar de rir. Eu ficava e eu com vergonha daquilo, eu botava a mão na boca e ficava e rola. Aí eu pensei assim: alguém vai orar por mim, vai tirar esse negócio de mim. Aí eu rolei no lugar para os encontreiros, tem uns encontreiros, né? Eu fui na direção dele assim, cheguei lá, ele: receba! Eu falei: miserável. Eu voltava, eu ia rolando de um lado para o outro, alguém para expulsar isso de mim, porque eu não conseguia parar de rir. Era gostoso aquele riso. E aí eu fiquei escandalizado com aquilo, porque parece que Deus pegou eu, que nem o Hulk fez com aquele cara assim. Seu Deus é fraco. Porque a gente pensa que Deus é evangélico. A gente acha que Deus está dentro de uma caixinha, do jeito que a gente quer que Ele fique. Ele saiu da caixinha de Saulo, foi ao chão. Por que me persegue, Saulo? Está pensando o quê? Peraí, e meus conceitos teológicos, o meu calvinismo, o meu arminianismo, está tudo organizadinho. E ele vem totalmente diferente, cara. Aquilo quebrou todos os meus paradigmas, tudo que eu aprendi. Aprendi muita coisa errada, aprendi muita coisa certa, claro. E aí eu levantei daquilo, eu fui para o quarto rindo.
E eu cheguei no quarto, entrei debaixo do chuveiro e tal. Meu Deus, não vai parar não. Olhava no espelho, segura. Aí o irmão lá assim, silêncio. Os mais fortes entenderam. Silêncio. Eu virei a noite em claro, rindo. Ficava um travesseiro na cara, rolava um lado. Acordei de manhã, fui tomar café. Engasguei com o café. Mas aquilo me escandalizou, porque eu sou crente, me respeite. Eu sou evangélico. E aí eu fui para o quarto chorando e rindo, chorrindo. Fui batizado do Espírito Santo no sábado à noite. Os mais fortes entenderam. Não vou contar os que acontecem lá, não sou bobo. E aí eu fiquei radiante. Por que aconteceu? Eu ri, foi engraçado, foi estranho. Mas eu sentia que não havia algumas dores que eu sentia, entende? Por isso eu me identifiquei com você. Porque você não sente mais as dores, é estranho. Ficou rindo de quê? Ela ria da fobia. Olha aí, ratão, olha aí, Mickey Mouse. Oh. Vocês não vieram aqui para ver um pregador normal, né? A SEC não é normal, já vi que vocês não são. Você só tem cara de evangélico, o resto é tudo estranho. O pastor é quietinho desse jeito, rapaz. Eu vi lá de vez em quando ele, eu vi. E aí só, imagina um menino, filho de uma prostituta, de lésbica, cheio de traumas de infância. Tudo que eu lembrava doía. A minha vida era uma dor. A minha vida era fugir da dor. Eu já tentei suicídio. Agora eu levanto do chão todo sujo. Quando eu vou para o quarto eu estranho, porque eu lembro de tudo. Não foi embora a lembrança, mas a dor que a lembrança carregava não vinha mais. Naquele momento, tomando banho, eu perdoei meu pai, porque não doía mais. Eu falei, meu Deus, veja a hora, cheguei em casa. Sabe tudo que eu tentei encontrar a vida toda? Sabe qual era a minha busca na igreja? Eu sou cristão, eu tenho 40 anos de idade. Eu sou cristão desde que nasci. Eu já ganhei milhares de almas para Jesus com meu avô. Mas eu tinha dúvida se Deus existia. Eu queria ouvir a voz dele. E lá no encontro, debaixo de uma árvore, eu ouvi ele me chamar pelo meu nome. Entende? Eu ouvi falar do meu ministério que eu sou hoje, naquela época que eu tinha 5ª série e era o faxineiro lá da igreja. E aí eu voltei do encontro voando. Sabe o que eu fiz? Falei, eu não vou ver mais televisão. Vou viver uma vida de santidade, de pureza. Fiz voto com Deus. Meu olhar não vai te desviar mais para nenhuma menina. Eu vou, Então eu ia para monte orar. Fiquei pentecostal. Lá no monte lá. Eu já virei a noite inteira assim, a noite inteira, de meia-noite às 5 da manhã, no alto do monte, no meio do mato, com chuva. Debaixo de uma árvore assim, Uma semana depois que eu saí do encontro, eu orei para um menino com leucemia e ele foi curado. Eu ganhei 15 almas para Jesus no ônibus, só com palavra de conhecimento. Eu estava vivendo um negócio meio louco assim. Aí a igreja começou a ficar chocada com aquilo. Aí eu fui, nesse tempo, fui para casa, botei meu joelho no chão no quarto e falei, Senhor, tudo bem, eu estou curado, eu sou outra pessoa. Mas o que foi aquele riso? Entende? O que foi aquilo? Aquilo me escandalizou. E ele falou assim dentro de mim assim, leia Salmo 126, eu vou te falar. E Salmo 126 fala, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Faz assim comigo assim. E a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.
Eu creio, irmãos, hoje eu quero falar sobre uma nova unção. Amém? Eu quero falar sobre uma unção que eu chamo de unção da presença, ou unção da intimidade. Estão comigo? Vocês querem receber isso? E aí nessa época eu comecei a viver experiências que eu creio que Deus foi formando o meu ministério. Hoje o meu ministério, ele é focado em uma área quando eu ministro. E aí nesta época eu comecei a ter experiências que hoje eu entendo que Deus estava me preparando para o que eu sou hoje, naquela época. Amém? E aí eu fiquei chocado, porque naquela mesma hora eu lembrei de uma coisa. Vocês lembram de Sara? Quem lembra de Sara aqui? Sara, esposa de Abraão. Abraão não podia ter filho, você lembra? Os anjos aparecem na casa dele e Sara está na cozinha trabalhando, e o anjo fala assim: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Acho que Abraão tinha 99 anos. E aí a Sara na cozinha deu uma risada. Você acha que aquele riso foi um deboche? Porque se ela está debochando, você não acha que o anjo vai falar assim: você acabou de debochar do seu Deus? Eu não acredito que aquele riso foi um deboche. Eu vou dizer para você por quê. Porque Sara fez questão de colocar o nome do filho dela de Isaac. Que significa? Não significa riso, tá? É tzak. Tzak significa gargalhadas. Eu acredito que Sara fez questão de colocar o nome da experiência que ela teve na cozinha de cura. Eu creio que naquele momento desceu o óleo de alegria sobre Sara, e a sua madre foi liberada para ter filho. Aí imagina agora ter um filho chamado Gargalhada. Gargalhada, vem para casa. Gargalhada, não ria. Estão comigo? Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu ministro essa palavra há anos no Brasil. Toda a igreja que eu ministro essa palavra, mulheres que não podiam ter filhos, engravidam. Aqui já ouvi um testemunho já. Eu creio que essa unção da presença, a unção da intimidade, quando ela vem sobre uma igreja, a madre dela é liberada para frutificar. Irmãos, eu tenho experiência de sobra que prova isso. Eu lembro que eu ministrei uma vez numa igreja que ela era um botequim. Eu fui pregar lá para 10 pessoas. Imagina, estou lá na beira de um rio pregando para 10 pessoas na beira de um bar, dentro de um bar. Fiz um seminário lá, Filho do Seu Amor. O arrependimento daquele povo foi tão forte que no outro dia nós queimamos lixos espirituais lá na praça da cidade. Houve arrependimento e confissão de pecados publicamente no microfone. Sabe o que aconteceu com esse pastor Luiz? Em um mês, de 10 pessoas foi para 857. Eu lembro até o número. Porque a menina que era da igreja era considerada uma prostituta lá na região. Ela se converteu, começou a ganhar todo mundo, para sua família, todo mundo. E o pastor Luiz falou uma coisa para mim. Pera, deixa eu fazer uma pose aqui. O pastor Luiz falou para mim que ele falou assim: Giro, o que é mais interessante, ele me ligou chorando. Eu prego as mesmas mensagens, é como se fosse uma novidade, porque é espiritual. Amém? Enfim. Então nessa época eu queria compartilhar com você essa experiência e fazer uma leitura profética do que Deus está falando nesses dias. Amém? Por exemplo, vamos lá. Quando você estuda a história da igreja, e a história da igreja é um dos assuntos que eu gosto de estudar. Quando você estuda a história da igreja, geralmente se usa uma personalidade ou uma personagem para descrever um tempo da história da igreja. Estão comigo? Então, por exemplo, Atos 2, quando surge, não surge a igreja em Atos 2, tá, irmãos? A igreja surgiu em Abraão. Mas ali aflorece a igreja, amém? E Atos 2 até 1517, eles chamam esse tempo de a estação de Pedro. Porque você encontra muito, a personagem principal dessa história é Pedro, e você encontra muita característica de Pedro na igreja de Atos. Tanto a igreja da Ásia, a igreja de Tessalônica, os Colossenses, todos eles têm muito. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso. E a partir de Atos, e é interessante que nesse período, tá?
de Atos 2 até 1517, na Reforma Protestante, amém? Você encontra muita característica de Pedro. Ele chama de a estação de Pedro. Fala comigo, estação de Pedro. Agora, o que é interessante é que em Gálatas, Paulo confronta Pedro face a face. Lembra? Alguém já leu sobre isso aqui? Pedro está tendo uma atitude dissimulada diante dos gentios e judeus, e Paulo encontra nele um coração de correção, e ele corrige na frente de todos o apóstolo Pedro. Agora olha que interessante, 1517 é exatamente a mentalidade de Paulo confrontando Pedro de novo. E de 1517 até nossos dias, se diz que tem uma nova estação na igreja. Surgiu a partir de 1517 uma nova estação. E sabe qual é a personagem principal usada para descrever essa estação? É a estação do apóstolo Paulo. Fala comigo, apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo até hoje influenciam a sua revelação dos mistérios do reino de Deus, o mistério da igreja, a justificação pela fé. Tudo isso influencia a nossa maneira de ser hoje, a estação do apóstolo Paulo. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Chegar lá eu quero conhecê-lo. Amém, não? Depois de Cristo é o maior homem do Novo Testamento, com certeza. Mas então, olha o que acontece. Nos nossos dias, um dia desse eu encontrei com o Justo de Oliveira no hotel em Macaé. E ele disse, Gideon, qual é a leitura profética que está fazendo também? Vamos compartilhar. E eu compartilhei com isso aqui. Ele deu um grito na mesa, que o Júlio é meio intenso também. Esse Gideon é exatamente isso que nós estamos falando. A partir de alguns anos atrás, a gente crê que está surgindo uma nova estação na igreja. Só que agora, olha a personagem que eles estão usando para descrever essa nova estação. Não é mais o Pedro e não é mais o apóstolo Paulo. Eles estão chamando essa estação de João. João é o apóstolo mais íntimo de Jesus. No seu livro ele se descreve como aquele a quem Jesus amava. João é aquele que quando Jesus disse que alguém ia trair, Pedro falou assim, olha, não, João, você é mais íntimo, irmão. E João inclina a cabeça no peito do mestre. João é aquele que viu a segunda vinda de Cristo em Apocalipse. Eles estão chamando essa estação, que a marca, a característica principal dela será a intimidade. Estão chamando de unção da intimidade, ou estação da intimidade. Quem está comigo? Quem está comigo? Fala comigo, amém de novo. Oh. Então eu posso falar mais? Ok. Eu creio na prática de vida. Na prática, isso aqui é cultura minha. Os meus amigos que andam comigo também creem na mesma coisa. Nós cremos na unção de transferência. Eu creio que a unção na qual eu honro é a unção que eu prospero. Amém? Eu creio, isso é bíblico. Amém ou não? Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Jesus e os discípulos. Eu creio que a honra é uma das pontes que Deus usa para a gente receber a unção que está sobre a pessoa que eu honro. Eu creio que a bênção que está sobre os pastores dessa igreja, ela é derramada toda vez que a igreja honra os seus líderes. Eu creio nisso. Eu vivo isso. O meu líder espiritual é o Mike Shea. E eu sempre honrei o Mike. Ele sabe disso. Ele até fala assim, gente, você nem precisa dizer. Mas é impressionante como a unção que está sobre o Mike, eu já vi muitas vezes na minha vida, na hora de ministrar. É impressionante. Quando eu fui para a casa de Davi, eu fui ministrar como casa de Davi pela primeira vez numa igreja que eu já tinha ministrado há anos. E a unção que foi derramada naquela noite foi diferente. Porque eu creio que é a unção na qual eu honro. Agora, eu creio na unção de transferência. Eu creio que por causa da imposição de mão, talvez de algum pastor sobre a sua vida, você recebe uma unção que você demoraria anos de oração para recebê-la. Eu estava lá no congresso de Itajaí com o Luiz Hermínio. E o Luiz Hermínio assim, gente, quem quer receber unção e tal? Eu falei, vou na fila, estou facinho. E estava o Danduque. E o Danduque botou a mão sobre 7.000 pessoas. Imagina, um senhor de idade já,
ficou em pé lá, com a mão levantada. E a gente passava para receber a unção. Eu quero unção. Amém? Então eu creio na unção de Deus. Agora vem comigo. Eu creio, eu vivo isso que eu vou falar para vocês. Amém? Eu creio que existe uma unção que só é transferida diretamente dele para você. Eu creio que existe uma unção especial que vem dele para você, que é sua unção, que está sobre ele, que é derramada sobre você. Estão comigo? Vocês querem receber essa unção? Ok. Onde tudo começou na minha vida foi quando eu fui para Rondônia, há muitos anos atrás. Foi meu primeiro voo de avião, foi horrível, porque foi 10 dias depois daquele acidente da Gol, 2006. E eu passei a semana toda vendo tragédia de avião na televisão. E eu, mineiro da roça, fui viajar de avião pela primeira vez. Pastor, você não sabe a vergonha que eu passei, pastor. Eu andei, só você ideia, teve um dia, uma hora que eu fui para o banheiro, eu fui me segurando para não balançar o avião. E quando eu cheguei no banheiro, eu achava que o vaso era aberto, me dava para ver as nuvens. Não ri não, miserável. Eu fiquei todo... Aí não, e pior, quando eu cheguei no aeroporto, eu estava todo assim, né, orando. Senhor, por favor, não quero morrer. Aí veio uma criança com um aviãozinho de papelzinho assim, ele veio na minha direção assim, oi titio. Aí eu, amém, amém. Ele foi chegando na minha frente e fez assim, ó. Eu fui no ouvido da criança, Satanás, estava repreendido em nome de Jesus. Aí uma senhora viu que eu estava nervoso, ela falou assim, você está suando, está nervoso? É a minha primeira vez, tia. Eu vou te explicar, ela me ensinou como é que funcionava tudo, aí eu fui tranquilo para o voo. De noite a minha mulher orando, dormindo, e eu aqui em cima da asa orando pela turbina. A turbina às vezes, eu acho que dava certo que a turbina voltava. Uma criança viajando. Quando eu cheguei em Rondônia, fui ministrar na igreja Batista El Shaddai do pastor Paulo César, que é meu amigo até hoje. Foi a primeira vez que eu vi um milagre acontecer. Uma senhora soltou a muleta e voltou a andar. Foi a primeira vez que eu vi milagre. Eu vi pó de ouro descer das pessoas, dente de ouro. O pastor Paulo César, louco assim, um avivamento na igreja. Até hoje, tem líderes da Jocum que estavam lá, que eram jovens e adolescentes. Olha que eu estou ficando velho. Uma menina da dança que não podia dançar mais, o médico dela estava lá, ele é maçom na cidade, um homem muito rico. Ele falou para a menina assim, na semana, você não vai poder mais dançar. E eu chego para ela no meio do culto, hoje você vai dançar. Ela foi curada. A dor do pé começou, ela começou a bailar na frente da igreja. Esse médico, na hora, ele aceitou Jesus. Eu almocei com ele. 9 maçons da cidade aceitaram Jesus ali no culto. 9 maçons. Foi muito forte. Marcou meu ministério, marcou minha caminhada. Eu era noivo da Carol, a gente não podia ficar no mesmo quarto, era horrível. A gente viajou pela primeira vez juntos e eu falei, meu Deus, a gente tem que casar. Né? E aí nós voltamos lá como? Aí eu cheguei no aeroporto, escuta isso. Por favor, escute minha história. Tem a ver com o que eu estou pregando. Quando eu chego no aeroporto de Rondônia, eu vi, cheguei em Porto Velho e viajei 8 horas de ônibus com ela para Ji-Paraná. E o ônibus era uma bênção, tinha gente com galinha debaixo do braço. E só pra você ter um nível, no banco estava assim, dê descarga, por favor. Aquele ônibus bem Indiana Jones, entendeu? Mas eu voltei de lá assim, meu ministério está começando, está pegando fogo. Aí voltamos, chegamos em Porto Velho, tinha que esperar pelo voo. E eu com o violão nas costas, eu passei pelo check-in. Por favor, escute isso aqui. Na hora que eu fui passar pelo check-in, a menina da Gol falou assim, senhor Gideon Lanes, por favor, compartilhar aqui, chegar aqui no balcão e tal. Assim, Carol, aconteceu alguma coisa. Aí a menina veio correndo, disse, você é o senhor Gideon, você é Carol? Sim. Infelizmente, o voo de vocês foi cancelado. Essa é uma palavra que quem viaja de avião sabe que isso é a pior palavra que você vai ouvir no aeroporto. É uma faxina para isso. Aí eu falei assim, não. Aí dentro de mim, quando ela falou isso, assim, o Senhor falou assim, não murmure, porque eu tenho algo para te mostrar. Aí, opa, vem em mim que eu estou facinho.
Aí a menina assim, amém. Ela falou assim, mas eu já consegui te colocar. Coloquei vocês num avião que vai para o Acre. Do Acre para Brasília. Brasília, São Paulo. Lá em Brasília vocês vão só esperar 4 horas. Amém. Põe nesse aí. Viajamos o dia todo. Mas aí então, a Carol olhou para mim e falou assim, amor, faz o seguinte, eu vou ao banheiro. Se quiser vai para a sala de embarque e a gente vai ficar lá. Amém. E eu passei pelo check-in, passei o violão e tal. Quando eu atravesso o check-in, vou andar no salão de embarque, um rapaz num canto, sentado num banco, falou assim, psiu. Aí eu fui na direção dele. Aí eu, pois não. Ele, moço, eu tô tremendo todo. Eu disse, por quê, irmão? E eu dentro de mim assim, lá vem experiência. Moço, você passou pelo check-in, uma voz, não sei, falou comigo assim, chama ele aqui, que eu vou usar ele para falar com você. Aí eu senti a responsabilidade, não? Eu olhei para ele assim, irmão, olha só, eu não sei o que eu vou falar para você, porque eu sou muito genuíno, entendeu? Teve uma coisa que chegou assim, ô Gido, ministra alguma coisa para mim. Disse, recebe alguma coisa aí. Sei lá. Aí falei para ele assim, cara, desculpa, eu não sei o que vai ser para falar para você, eu só sei que meu voo foi cancelado por sua causa. Ele caiu de joelho com a cara no chão e começou a gemer alto dentro do aeroporto. Aí as pessoas passando, o segurança queria vir, eu falei assim, não, tem um médico aqui. Os mais fortes entenderam. Aí eu abaixei, o que foi, rapaz? Ele, eu tô com a vida cheia de pecados. E começou a confessar os pecados para ele de joelho, que eu abaixado com ele dentro do aeroporto. Ele me abraçou chorando, igual o Henrique hoje, babou meu ombro todo, né, Henrique? E aí chorou comigo, chorou. E eu chorava, aquele choro de botar para fora mesmo. E aí depois eu sentei ele no banco, ele foi se acalmando. Aí eu fui ministrando para ele a palavra sobre perdão, sobre Deus perdoar, se confessarmos nossos pecados. Deus é fiel e justo para te perdoar. Não há nada que o sangue de Jesus não possa lavar. E aí ele começou, daqui a pouquinho ele começou a ficar mais aliviado. Aí de repente, irmãos, agora começa. Me aparece um sujeito desse tamanho, maior do que eu, mais bonito que eu, não sei como é que ele conseguiu. Desse tamanho assim. Bonito que nem o Henrique, assim. Chegou para mim por trás e falou assim, eu nunca vi um negócio desse. Eu falei assim, também não, é a primeira vez em aeroporto. Seminário eu vejo, mas aeroporto não. Aí ele, eu posso me assentar? Assim, pode. Quando eu estou olhando para ele, o cara é um cara, sabe, um cara bem arrumado assim, aqueles cara de multinacional, Forever Living, sabe, Renaudet. Deixa para lá. Esquece que eu falei aqui agora isso. Me tentaram levar para lá várias vezes. Mas vamos lá. Só lembro da Mona Lisa. Deixa para lá. Aí ele chegou e falou assim, ó, ri não, gente, isso é sério. Aí ele falou assim, moço, deixa eu te contar um negócio, rapaz. Eu também sou um homem de Deus. Eu viajo o mundo inteiro e eu prego o evangelho nas multinacionais. Eu dou palestra. Aí começou a contar a história dele, que ele era um mendigo, andava nas ruas. Deus fez algo na vida dele, ele ficou tão rico. O primeiro carro dele foi um Porsche, igual a minha Melibra que eu tinha. Mas, nossa, cara. Aí, tal, quando ele está falando comigo, eu estou pensando assim, Deus vai usar esse homem, ó. Ele vai pagar meu casamento. Eu pensei, não estou confessando mesmo, eu pensei assim, não. Esse é o empresário que vai bancar meu casamento. Eu doido para casar, para pegar aquela morena. Não tinha dinheiro para nada. 2 meses antes de casar, não tinha dinheiro nem para o vestido de noiva. Aí eu olhei assim, eu ia para as igrejas ministrar, o pessoal ia me dar oferta, eu ficava todo feliz, vai me dar uma oferta. Ele vinha com café, pipoca. Irmãos, eu ganhei uma melancia uma vez. Eu ganhei uma melancia, cara. Eu e o baterista rindo da melancia. Eu fiquei isso, cara. O que Jesus quis dizer com isso? Quer aparecer, coloca a melancia na cabeça? Deixa pra lá. Isso é um trauma que a Deus Antioca vai cuidar. Aí eu peguei assim, e eu tô olhando pra ele e pensei assim, não, Deus quer falar comigo através desse cara. Eu não sei o que vai ser. Aí ele falando comigo, mas o cara é tão bonito que eu fiquei com vontade de beijar ele. O cara era muito bonito, irmão. E ele tinha uma bolsa de couro assim, sabe? Troço top. E eu tô largado de sandália.
Aí no final, nós levantamos para ir um para cada fila. Eu para Gol, ele para TAM. Aí quando eu estava na Gol, eu aprendi algo. Eu não sei se isso é cultura minha, tá? Eu aprendi isso aqui. Toda vez que eu me encontro com alguém que eu sinto que Deus está usando para falar comigo, eu oferto na vida dele. Eu creio que a oferta é um selo no reino de Deus. Eu selo aquela palavra. Eu creio que a oferta é um memorial. Cornélio, as suas ofertas subiram como memorial diante de mim. E eu lembrei de você. Pode ver, se eu estou na rua, eu já de madrugada, eu fui tomar um café, numa viagem muito cansado de carro, eu parei. Quando eu olhei para a menina, eu vi Jesus nela, numa lanchonete. Eu comecei a chorar na frente da menina. Ela não entendeu nada. Ela, o que foi, moço? Você é serva de Jesus. Ela, eu sou. Eu estou vendo ele em você. Peraí, peguei R$300 e dei de oferta para ela. Eu me encontrei com Jesus, eu memorizei aquilo. Isso é uma cultura minha, eu sou maluco mesmo, retardado. Eu sou assim, eu gosto de ser assim. Amém? Toda vez que eu sinto. Então eu falei assim, eu tenho que dar alguma coisa para esse cara. Sabe Melquisedeque e Abraão? Eu tenho que dar algo para ele. E eu estava lendo um livro. Aí eu peguei meu livro, voltei, moço, vem cá. Eu senti no meu coração te dar esse livro. Aí ele, eu também senti algo, a esperança. Rapaz, ele abriu a bolsa de couro. Você ouviu Beethoven tocando assim, ó. Ele abriu a bolsa de couro dele na minha frente, a bolsa. Eu pensei, vai sair um cheque desse negócio aí, daquele pesado. Aí ele puxa assim, ó. Eu vi tudo slow motion. I believe I can fly. Quando ele puxou assim, ó, aí colocou na minha mão, era um perfume. Não sou nada contra perfume, mas naquele momento não era o perfume que eu queria. Era no mínimo 100 mil reais. Aí ele me deu um abraço, aí eu, amém, obrigado. Eu botei o perfume no bolso, nem olhei pro perfume. Assim, miserável, aquele livro custava mais caro que esse perfume. Tudo bem. Aí fui embora. Cheguei no Rio de Janeiro cansado. No outro dia o pastor me liga, Giro, você vai dar uma palavra hoje para os jovens, tá bom? A igreja tinha 4.000 membros na época, mais de 1.000 jovens. Aí eu falei, bom pastor, eu vou orar para Deus falar comigo, o que eu vou pregar lá? Escuta isso. Quando eu vou para o quarto orar no meu secreto, Senhor, o que o Senhor quer dizer hoje? Dentro de mim eu escutei assim, cadê o perfume que eu te dei? Estão ouvindo isso? Peguei a escada da minha sogra, que eu joguei o perfume em cima do armário. Subi em cima do armário, enfiei a mão lá atrás, peguei o perfume. E quando eu olhei, sabe o que está escrito no perfume, o nome do perfume? Em inglês, presence. Presença. Naquela hora eu comecei a chorar, eu deitei na cama, comecei a chorar. E o Senhor começou a falar comigo sobre a unção da presença. Eu disse, você sabe o que aconteceu com você lá no aeroporto? Foi uma experiência que você teve por causa da unção da presença que você carrega. Agora olha que massa. No Santo dos Santos, se você ler Hebreus capítulo 9, se você estudar sobre o tabernáculo, você vai ver sempre o altar de incenso no santo lugar. Amém? Tem a mesa dos pães asmos. Agora em Hebreus 9, o altar de incenso não está mais no santo lugar. Leia depois. Está no Santo dos Santos. E dentro do incenso, sabe como é que ele era formado? Por 5 perfumes aromáticos. Você lembra daquela época que as pessoas podiam fumar na rua, no trabalho, na escola? Você ia para casa com aquele cheiro de cigarro no cabelo, parecia que você que fumava, aquele cheiro, aquela fumacinha. Agora imagina no Santo dos Santos, num quadrado, o dia inteiro, subindo incenso aromático. Quando o sumo sacerdote entrava naquela fumaça e ficava ali algum tempo ministrando ao Senhor, buscando arrependimento para a nação. Quando ele saía do Santo dos Santos, ele saía encharcado daquele cheiro. Diziam que o sumo sacerdote, ele tinha que entrar descalço. Ele ficava descalço. De madrugada ele vinha, o povo, aquele dia era um dia tão especial que o povo não dormia, ficavam todos acordados, ele passava no meio da multidão, todo bonito assim, descalço, com os pés no chão. E ele então entrava no Santo dos Santos, e quando saía, diz que o povo fazia uma festa, porque Deus tinha perdoado todos os seus pecados daquele ano. Então imagina a galera,
ele saía todo perfumado, aromático. Todo mundo que abraçava o sumo sacerdote recebia o cheiro que estava sobre ele. Oh! Você sabe que aqui em São Pedro da Aldeia, eu estava ministrando com uma galera muito que eu sou apaixonado aqui da região. E nós estávamos num sítio. O Henrique já ouviu essa história. Sabe o que aconteceu lá? Teve uma hora que eu falei assim: o cheiroso do cheiroso chegou. E um perfume tomou todo o sítio. Todos, até as crianças, sentiam um cheiro aromático no lugar. Eu preguei na maior presbiteriana no Paraná, pastor Adilson, meu amigo. E um perfume aromático tomou toda a igreja. Eram pessoas curadas. Foi um culto que começou 7 da noite e terminou 2 da manhã, com pessoas carregadas para casa. A grande questão aqui é como receber essa unção. Alguém aí quer unção? Uau! A pergunta nessa noite é como receber essa unção. Como o Espírito Santo está gerando essa unção. Como receber essa unção que está nele. Eu creio que uma nova estação está começando na SEC. É uma nova estação na SEC do Brasil. Amém? Engraçado, eu estava em Sergipe, eu fui tomar um sorvete com os pastores e ninguém vinha atender a gente, lá em Sergipe, há uns anos atrás. Aí cadê o povo para atender? Os nordestinos. Aí veio o gerente, o dono veio com a cara de choro. Ele assim: ô moço, você aveste não, vice? Quem é você, homem? Sim, eu? Quase que eu falei, meu nome é Enéas. Ué, como assim? Rapaz, você chegou na minha loja, os meus funcionários não querem te atender não, homem. Tá todo mundo chorando lá dentro. Eu nunca ganhei uma empresa para Jesus, foi a primeira vez. Eles vieram chorando, se vocês querem saber o que eu tenho, é porque eu ando coladinho nele. Todos os dias, eu sou muito apaixonado por Jesus. Todos os dias, eu tenho meu momento com Jesus, todos os dias. Eu aprendi a subir minha laje e botar uma cadeira para dançar para Ele. Então de vez em quando de madrugada eu vou lá para minha laje, ponho uma cadeira assim: Jesus, hoje eu cantei esse final de semana para tantas pessoas, mas hoje eu quero cantar só para você. E eu fico com o meu violãozinho dançando para Jesus lá. Agora eu estou dançando com a cachorra, que ela resolveu agora adorar comigo. Já passou esse tempo com Jesus no seu quarto? Fecha a porta do seu quarto, ó. Vou te dar uma dica. Pega uma vassoura, ó, traz para perto do seu peito. Poderoso Deus. Fica só aqui, ó. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Com a vassoura. Minha alma anseia por ti. Aí ora em línguas, ó. Canta em línguas, ó. Fica lá, ó. Quando você vê, já amanheceu. Eu fiz isso em vários barracos no Rio de Janeiro, que eu morei de barraco em barraco. Hoje eu faço isso na minha casa, com a minha esposa. Esse momento de você encher. Irmãos, eu ia para uma praça em Bento Ribeiro. Eu trabalhava de servente de pedreiro nessa época, a mão calejada, e voltei a estudar, porque eu creio que toda vez que o Espírito Santo desce sobre alguém, ele fica mais responsável. Eu voltei a estudar. Então eu trabalhava de pedreiro e na aula eu ficava assim, ó, capinando lá. Aí eu tinha um compromisso com Jesus. Todo dia, às 22 horas, saí do colégio, eu ia para uma praça lá no Rio de Janeiro, chamada Manágua, e tinha uma cadeira para mim e uma para ele, num banco de praça. Eu pegava pedrinha no chão e jogava dama com Jesus. E eu fiquei fazendo isso durante 6 meses. 6 meses, todos os dias, muito cansado. Quem trabalha de pedreiro sabe o que eu estou falando. Virava laje às vezes. E eu chegava e sentava naquele banco,
22 horas e pouco. Sentava, e ali eu abria meu coração para Ele. Às vezes eu falava assim, não vai roubar não, porque você é juiz aqui, eu estou ganhando essa dama aqui. Eu ficava brincando, às vezes as pessoas passavam, eu estava chorando, eu estava rindo, falando em línguas, estava nem aí quem estava olhando. Mas eu ficava ali naquela praça todo dia, 22 horas e pouco. Chegando do colégio, antes de ir para casa, eu ficava na praça orando. De 10 horas até meia-noite eu ficava na praça. Às vezes eu estava rindo, contando piada, brincando. Se Jesus, olha, quando eu chegar aí, eu vou te falar uma coisa, eu vou bater em Adão, cara, eu vou dar um tapa na cara dele. Aí quando eu ria, chorava, e aí eu tinha um momento sério, que eu confessava pecados, e ficava assim, ó, conversando com ele, e jogando dama. Teve um dia que chegou um bêbado. Os bêbados são mais engraçados. E pior que ele sentou, e falou para mim assim, filho, assim, epa, peraí, Jeová, filho, ele assim, como é que ele falou? Eu assim, filho, você está na igreja há quanto tempo? Aí eu tô, sei lá, tô desde que nasci. E por que você não vinha aqui? Um bêbado. Assim, epa, peraí, esse negócio tá ficando meio esquisito. Aí eu comecei a evangelizar o bêbado. Aí tem um dia que eu estava lá e vi uma criança brincar comigo, mas eu estava lá todo dia, 22 horas, brincando de dama com Jesus. Passaram-se os meses, meu ministério surgiu. Sou do meu amado, sou do meu amado e Ele é meu. Você conhece essa música? Não. Sou do meu amado e Ele é meu, a minha alma anseia por ti. E comecei a viajar. Vim para a casa de Davi, estava ministrando com a casa de Davi em São Paulo. Estou lá ministrando, veio uma mãe com uma criança. A criança estava assim, ó. E a mãe arrastando a criança na minha direção. A mãe olhou para mim e falou assim, ó, ele é um profeta. Eu assim, vem em mim que eu estou fazendo assim. Aí botaram a criança na minha frente, a criança, e me pegou pela camisa aqui assim e puxou para baixo. A criança, 9 anos eu acho. Filho, eu tô com saudade das nossas conversas lá na praça. O que você acha que eu fiz na segunda-feira, meu irmão? Tava chovendo. Se eu te contar, minha experiência, você não vai acreditar que eu estive na praça. Deixa isso para lá. Fui para a praça com chuva. A Carol, você vai sair na chuva? Vou. De jeito que eu vou perder essa. Fui lá para a praça. E pior, que de longe eu vi uma pessoa sentada no banco que eu estava. E essa pessoa de longe olhava para mim e fazia assim, ó. Você vem aqui, ó. Sim, lá vai um gaysão me chamando, ó. Ah, meu Deus do céu, lá vem. Só que quando eu fiz assim, eu olhei e não tinha ninguém. Aí eu tomei um susto. Aí eu fui para a praça. Irmãos, quando eu sentei, fiz assim, ó. Chorei por 3 horas. E Deus ministrando. Voltei para casa com a cara inchada, a Carol falou, a Carol me conhece. Logo que eu cheguei na porta chorando assim, eu nem vou perguntar. Já sei que você viu ele, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que é possível ver Jesus, não? Os macumbeiros vê pomba gira, Zé Pilintra se manifesta para eles, o caboclo, sei lá de quê, e Jesus se manifesta. Você sabia que você só não sofreu um acidente de bicicleta porque ele estava lá? Você sabia que você pode ver Jesus? Você sabia disso? Que Ele está vivo? Eu estava numa igreja batista lá em Vitória, e estava eu e o Reuel. Sabe quem é o Reuel? O tecladista do Luiz Hermínio. Ele ministrava junto na casa da Davi, né?
Fomos ministrar numa igreja lá na Batista, pastor Wesley. Pergunta pro Reuel o que aconteceu na Batista. Tradicional. Ele estava ministrando, de repente eu vi um homem de branco na frente da igreja com a mão furada. Ele fez para mim, fez assim, ó. Quando eu fez assim, veio um fogo de lá, caiu em cima de mim, o Reuel caiu do teclado e as pessoas começaram a ser batizadas no culto. Você sabia que Jesus vai passar aqui? Você sabe quando você passou a vida inteira você já pensou em morte? Você sabe quando você passou a vida inteira querendo sentir Jesus te tocar assim? É possível ver Jesus. Fala para o seu irmão, é possível. É possível ver Jesus. É com os olhos do coração que se vê. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Se a gente ficasse aqui até 3 horas, você ficaria. Ninguém quer ir embora. Então eu queria rapidamente mostrar para você como vai funcionar essa noite. O que o Espírito Santo está fazendo com a igreja. Amém? Amém? Fala comigo assim, é possível ver Jesus. Eu estava no meu quarto um dia desse, eu estava passando por crise de ansiedade alguns meses. Alguém já teve crise de ansiedade aqui? Não? É horrível, cara. Misericórdia. Estava passando uma crise financeira, uma crise de ansiedade, o peso da minha família nas minhas costas. Escuta essa. Eu estava na minha cama e a minha mulher estava dormindo do meu lado. Foi há pouco tempo, 1 ano atrás. E eu sentado na cama comecei a suar frio. E eu falei, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E eu comecei a orar em línguas. Senhor, me ajuda, me ajuda. De repente a porta do meu quarto abriu. Uma luz muito forte. Uma pessoa no meio dessa luz veio até mim. Parou na cama, sentou na cama. E falou assim, Gideon. Detalhe, a crise de ansiedade veio e eu comecei a ouvir um monte de pensamentos de coisas que vieram para me abalar, sabe? Na minha história, algumas desilusões com líderes, alguma coisa que abalou a minha fé, sabe? E eu comecei a chorar e comecei a passar mal. E eu ia acordar a Carol, eu não vou acordar a Carol, deixa ela dormir. Senhor, me ajuda, e suando frio. Aí veio essa luz, entrou no meu quarto e falou assim, Gideon. Ele estava segurando um violão. E falou assim, Gideon, canta essa música comigo. O negócio era tão real que eu não sei se eu estava sonhando, se eu estava acordado. Assim, canta essa música comigo. Aí ele começou a cantar aquela música assim, vem Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E eu aqui na cama, Jesus, passando mal, crise de ansiedade. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. E ele falou, continue, depois de te adorar. Pois a outra fase, essa aqui foi a cura. Ele falou assim, foi que eu nasci. Aí veio as flechas, deu pequenininho com violão, andando pelas igrejas. Meu avô. Eu dei uma gargalhada. Foi exatamente por isso que eu me identifiquei. Eu dei uma gargalhada tão alta no quarto. Meu filho dormindo, minha esposa dormindo. Eu fui curado. Eu fui curado, igual ela contou. Fui curado. E eu pensei assim, meu Deus, a Carol vai acordar. De repente eu olhei, Jesus estava sentado do lado da Carol e falou assim, ela não vai acordar não, Gideon.
porque eu estou fazendo um carinho na orelha dela, e toda vez que eu faço carinho na orelha dela, ela dorme. Aí quando a Carol acordou, a Carol olhou para mim com cara de choro. Ela: amor, o que foi? Carol, você não sabe o que aconteceu. Você não ouviu, não? Eu ouvi o quê? Eu gritava, Carol. O que aconteceu? Aí eu contei para ela assim: Jesus falou para mim que você dorme. Quando eu falei assim, fazendo carinho na sua orelha, ela começou a chorar assim: Gideon, eu só dormia quando meu pai colocava a mão na minha orelha e fazia carinho para eu dormir. E ali ela também foi curada. Fala comigo assim: Jesus está aqui. Então como funciona essa parada de um óleo novo, pastor? Um óleo novo. Cara, você está na mira de Jesus. O Senhor falou para mim uma vez assim: eu seria um profeta do coração da intimidade. Eu só conheço um cara que tem essa unção. Está sentado ali, o Igor. O Igor, ele vê o coração das pessoas. Então eu vi o coração daquela pessoa. E Deus falou para mim que eu também veria a intimidade das pessoas. Eu vi você caminhando numa calçada, conversando com Jesus. Eu vi. Você estava conversando com Jesus numa calçada. Posso ir mais longe? Agora, deixa eu chegou na parte da mensagem nessa noite. Quem aqui quer receber o óleo de alegria? Esse óleo de alegria está sobre o corpo de Cristo. Amém? Óleo de alegria em vez de tristeza. É o óleo de alegria. É o mesmo óleo de alegria que eu creio que desceu sobre Sara. A pergunta é, Gideon, como receber essa unção? Então venha comigo, Salmo 45. Fala para o seu irmão: essa noite vai ser muito estranha. Salmo 45, leia o título do Salmo para mim. Pode ler alto. O ungido de Deus é sua? Quem é o ungido de Deus? E quem é a noiva? Então esse Salmo, ele é messiânico, ele é profético, ele faz uma leitura de Cristo por revelação. Amém? Cristo não havia nascido em Jesus nessa época. É uma revelação. Vocês acreditam que o salmista, ele não sabe? Muitos salmos messiânicos, eles quando se escreveram esse salmo, foi num ambiente de adoração, no tabernáculo de Davi. E eles não, às vezes o salmista não tinha noção do quanto era profético o que ele estava escrevendo. E aí ele fala assim: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus. E a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a tua espada no teu flanco, ó herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra se ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Olha o versículo 6 agora. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, com cetro de equidade é o cetro do teu reino. Agora é o versículo 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus. Agora olha o versículo 8. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. Uau! Você sabe o que está dizendo, não? Ele
está descrevendo Cristo, e ele está dando uma visão de Cristo. Escuta, quando o apóstolo Paulo escreveu sobre o bom perfume de Cristo, ele está baseado em Salmos 45. Ele fala sobre o bom perfume de Cristo, amém? E ele está dizendo que as vestes de Cristo recendem mirra, aloés e cássia. Compra esses 3 essências, eu já comprei para sentir o cheiro de Jesus. Pega um potinho com um pouquinho dessa essência e joga para cima aqui no culto. Vai ficar a semana toda, esse ambiente todo perfumado com um pouquinho desse perfume. Agora imagina, porque ele fala que as suas vestes, as vestes de Cristo, recendem. A palavra hebraica aqui para recender é como se pegasse a minha blusa, jogasse num balde cheio desse perfume e tirasse sem torcer e colocasse de novo no meu corpo. Está dizendo que Jesus está encharcado, Cristo está encharcado de perfume. E no mundo antigo esses perfumes eram usados para cura. Olha, perfumes aromáticos. Mano, você está na mira. Você está na mira de Deus. Papai tem algo incrível com você. Aí olha que interessante, posso mostrar algo? Porque se Deus está empurrando, eu creio que a estação da intimidade é uma proposta de Deus. Deus não pode derramar vinho novo em odres velhos. Tem que mudar a estação, tem que mudar a mente, a mentalidade. Escuta uma coisa, Deus não quer dar vinho novo para nós, Ele quer o vinho velho. Qual que é o melhor? Vinho velho é a unção melhorada. Por isso que eu creio que é necessário que a igreja assim passe pelos seus desertos, o tempo de fermentação. Mas eu creio que agora nós estamos entrando numa fase em que o tempo da fermentação está acabando e esse vinho processado está sendo derramado sobre nós. Estão comigo? Então, como é que o Espírito Santo tem trabalhado na igreja? Eu viajo todas as igrejas do Brasil, né? Praticamente já viajei todos os estados do Brasil, quase todos. E eu tenho visto isso acontecer em vários lugares. Eu sou... Quem tem 40 anos de igreja, levanta a mão aqui para eu ver. 40 anos de igreja. Os 2 aqui. 3. Nasceu na igreja também, né, pastor? Então, quem tem 30, 20, 10, 9, 8, 7. Então, os mais antigos vão falar o que eu estou falando aqui. Sabe o que eu estou falando? Eu tenho 40 anos de igreja. Eu sou de uma época que não se cantava corinho na igreja, era só hino do cantor cristão. E quando surgiu os corinhos, algumas igrejas começaram a dizer que aquilo era do diabo. Dizia que o diabo morava dentro da bateria. Cantar rock era do diabo. E reggae então? Se eu cantar meu reggae em algumas igrejas, me expulsam de lá, porque eu falo, vem em mim que eu estou facinho. Jesus, meu mano velho, vem em mim que eu estou facinho. Então, eu sou dessa igreja. Aí quando surgiu o primeiro corinho, foi um avivamento na igreja, porque é aquele que falava assim, então é só cantar, plá, plá. Não podia bater palma, mas nesse culto, nessa música, aí sabe o que acontecia? Só cantava essa música 3 horas. As velhinhas ficavam plá, plá. Depois, você lembra? Tinha uma música que falava assim, por que duvidar sobre as ondas do mar? E aquela assim, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente. Estão ficando velho. Era mais pessoas, mas está morrendo todo mundo. E aí começou a surgir os corinhos. Aí, que negócio mais... Aí tinha uns corinhos que cantavam na assembleia. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu gostava dessa. Ali adorarei. Ei, Filipinho, segura. Ao Deus do meu amor. E eu assim, Espírito, Espírito. Assim, meu irmão fica... que desce como fogo. Não, na minha igreja não cantava isso. Que é isso, descer como fogo? Vai matar todo mundo, miserável.
Aí eu disse, quando eu ia para a Assembleia, ficava escondido em meio das irmãs lá. Minha avó é batistona. Só que ela ficava lavando louça, lavando roupa assim, com aquela saiona assim. Vem come Pentecoste. Aí minha avó vinha, que pouca vergonha, rebolando. Na igreja tinha meu avô ficava com uma varinha na mão, irmão. Um dia uma banda, não sei, íntimos do pai foi tocar lá, não sei. Eles estavam lá, mano. Eles cantaram uma música e começaram a cantar em reggae. Quando começou a cantar, eu fiz assim, eu tomei uma... Pá! Mandaram parar a banda da igreja. Não pode. A gente cantava os hinos, e os hinos são tops, né? Mais perto queres, né? Então, passaram-se os anos. Nos anos 80, surgiram as comunidades. Quem não lembra do Kleber Lucas no início? Eu preciso aprender um pouco aqui. Uau! E a gente ouvia essas músicas de comunidade. Começou a surgir essas músicas, louvores. Pelo Senhor, marchamos o seu exército. E é interessante essas músicas, porque para cada geração, Deus dá músicas para aquela geração profetizar. E as músicas tinham essa conotação de guerra, de batalha, né? O nosso general. Tinha o Wilson Santos, lembra do Wilson Santos? Ele é meu amigão, o Wilson Santos. Negão é top. E ele cantava, ele via aquelas, nosso Deus é soberano. Então essas músicas rolavam e a gente cantava e começou a surgir um novo mover na igreja. Aí passaram-se os anos. Eu lembro do Osana Music.